Amém. Vamos começar, vamos fazer uma oração antes de a gente começar. Eu vou orar para que a gente possa ter esse tempo de crescimento aí com os irmãos que vão estar entrando e vão estar ouvindo um pouco disso. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos aprender mais, Senhor, durante esse tempo. Eu sei que é um tempo difícil e que para muitos de nós estamos com tanta ociosidade, ansiedade, e muitos de nós, Pai, estamos até perdendo o foco daquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Mas eu creio, Pai, que esse é um tempo que não é vão, mas é um tempo, Pai, de construção, um tempo em que nós estaremos crescendo, amadurecendo, para que quando tudo isso passar, Pai, possamos, Senhor, enfim, sermos aprovados naquilo que o Senhor está preparando. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, se apresente aí para o pessoal quer conhecer você. Amém. Meu querido pastor Tiago, a paz do Senhor para você, a paz do Amém. Senhor para todos os irmãos que vão acompanhar essa live, tanto agora, no presente momento, como aqueles que eventualmente vão acompanhar depois, né? Isso. Ainda estou um pouco ofegante, mas vamos lá. Meu nome é Paulo Henrique, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Recife, faço parte da Assembleia de Deus em Abrigo Social, no Jordão, e por graça de Deus coopero como professor de escola bíblica dominical e vice-dirigente de campanha evangelizadora, ou seja, estou sempre ligado à questão do ensino e da evangelização. E sou um amante da teologia pentecostal. Posso dizer que sou um pentecostal de coração e mente, como dizia Rick Nunes. Eita, E verdade. aproveitando o ensejo, só para passar a falar para você, eu gostaria de agradecer a honra do nosso querido pastor Djalma, um grande amigo que Hum, está aqui na nossa live nos acompanhando, e também um cliente da nossa livraria evangélica Gospel Mix, lá na Conda Boa Vista. Deus abençoe, pastor Djalma. Um grande abraço, Senhor do coração. glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe, pastor Djalma. Esteja aí conosco, nesse tempo produtivo que nós estaremos juntos. Com essa introdução aí do meu amigo Paulo, eu costumo dizer que o cara é fera. Eu não sei de nada aqui. Quem Não, sabe aqui, quem sabe esse cara. Conforme a gente for conversando, eu vou até contando umas coisas, porque eu devo muito a você, meu amigo, por muitas coisas a respeito do entendimento, a doutrina e a teologia pentecostal, porque foi esse cara aí, para quem não sabe, né, meus amigos, meus irmãos, que, dizer, Tiago mudou, não está mais na linha reformada, não é isso. Eu ainda estudo muitas coisas, mas graças a muitos conselhos e também a esse meu irmão Paulo Henrique aí, que tem me incentivado, de certa forma, a ler material teológico pentecostal, que muitos pentecostais, né, Paulo, acham que não existe estudo em igreja pentecostal e isso é totalmente errado, né? Infelizmente foi implantado isso na cultura de até algumas igrejas que são pentecostais e até neopentecostais, a maioria, que infelizmente trouxeram essa ideia, mas todo pentecostal que se preza, ele é um amante da teologia e da própria palavra de Deus. Não é isso, meu amigo? sem dúvidas. Corroboro com a sua fala. Exatamente. Glória a Deus. Então, vamos falar um pouco aqui sobre, vamos começar a colocar, né, os panos na mesa para a gente iniciar essa conversa sobre como manter a chama acesa, a chama pentecostal, né, acesa, nesses tempos de, de quarentena, de pandemia que a gente está passando. Vamos começar falando um pouquinho sobre a introdução. Vamos dar uma introdução à teologia pentecostal? O que é a teologia pentecostal, para quem não sabe muito ainda? Muito bem. Para falar sobre teologia pentecostal, eu creio que seria interessante falar um pouco sobre o movimento como um todo, né? Isso, com Os certeza. precedentes históricos do movimento pentecostal encontram-se no Antigo Testamento. Lá em Números capítulo 11, provavelmente você deve conhecer essa passagem, a Bíblia diz que Moisés estava sobrecarregado e, consequentemente, ele pediu a ajuda de Deus para que houvessem pessoas que lhe ajudassem na direção do povo de Isso. Israel, no caminho da Terra Prometida. Deus lhe permitiu 70 anciãos. E a Bíblia vai dizer que o Espírito que estava sobre Moisés pousou também sobre estes 70 anciãos. E além deles, Eudade e Medade. E todos foram cheios de Espírito e começaram a profetizar.
Josué estava acompanhando aquilo que estava ocorrendo e foi questionar a Moisés. E a resposta de Moisés foi: o meu desejo era que todo o povo fosse profeta. Então, quando a gente olha os escritos do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo com muita frequência está intimamente ligada à questão da elocução profética, da fala inspirada. E aí a gente vai lá para Joel 2,28, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão, enchimento do Espírito e fala inspirada. E aí quando a gente vai para Atos capítulo 2, os discípulos são cheios do Espírito, o desejo de Moisés é concretizado, de que todo o povo fosse profeta, e agora a igreja é uma comunidade de profetas batizados com o Espírito Santo. E a evidência não é a profecia, agora é uma elocução profética, mas a evidência é a questão do falar em línguas. Então o movimento pentecostal tem o seu precedente histórico no Antigo Testamento. Ele começa em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, nós vemos ali o derramamento do poder inaugural do Espírito Santo. E as doutrinas pentecostais, né? Eu gosto sempre de mencionar isso, Tiago. As doutrinas pentecostais estão baseadas no Novo Testamento. Tem gente que pensa, ora, o movimento pentecostal começou em Atos 2. Isso não seria um anacronismo? O pentecostalismo surgiu no final do século XIX, início do século XX. Muita gente acha isso, infelizmente. Mas não é que é um anacronismo. É que, como pentecostal, eu entendo que as doutrinas pentecostais, elas fluem do texto bíblico. Então, o pentecostalismo não é uma invenção pós-bíblica. O pentecostalismo é algo presente no contexto veterotestamentário, ou seja, o precedente histórico está no Antigo Testamento, e a origem está em Atos capítulo 2. E as verdades pentecostais foram explicadas ao longo de todo o Novo Testamento. No final do século XIX e início do século XX, o que há ali é um reavivamento da fé pentecostal, com aquele professor de Bíblia, Charles Fox Parr, na Escola Bíblica Bethel, em Topeka, no Kansas, e com William Seymour, que foi o principal pregador do avivamento da Rua Azusa, que durou de 1906 a 1909. Então, isso é o movimento pentecostal. E o que é a teologia pentecostal? Bom, teologia é o estudo sobre Deus. É estudar sobre Deus com base na Bíblia. Muita gente não gosta dessa expressão, tem uma certa aversão, mas eu diria que todo cristão é um teólogo, pastor Tiago. Por quê? Isso é verdade. Porque teologia é estudar sobre Deus, é dialogar sobre Deus, é pensar sobre Deus. Então, quando um cristão, ou até mesmo não cristão, ele pensa sobre Deus, ele dialoga sobre Deus, ele raciocina sobre Deus, ele está cometendo teologia sem saber. Exatamente. Então, se porventura houver alguém aqui que é contrário à teologia ou coisa do tipo, eu diria o seguinte: você é teólogo e não sabe, não é verdade? Então, isso é teologia sobre Deus. A teologia pentecostal é o estudo sobre Deus. Nós estudamos todas as doutrinas bíblicas, não só a questão da doutrina do Espírito Santo, mas especificamente na doutrina do Espírito Santo, o pentecostal, ele dá espaço para o batismo com o Espírito Santo, juntamente com a sua evidência, que é o falar em línguas, os dons espirituais e os dons ministeriais. Basicamente isso. Exatamente. É muito boa, né, essa introdução para que a gente possa entender como você dividiu aí movimento e teologia, né? São duas coisas que se diferem, mas que unidas se tornam a teologia pentecostal de que como a gente escuta e conhece hoje. É interessante, Paulo, eu vou até só complementar o que tu falou a respeito de teologia. Esses dias eu estava ouvindo uma definição sobre teologia e o rapaz falou que teologia, na verdade, está mais atrelada ao estudo sobre aquilo que Deus quis revelar, ou seja, a sua palavra. Ou seja, Deus quis que a gente estudasse o seu livro. Então, teologia seria basicamente o estudo do livro de Deus. Não é isso? O estudo sobre o livro de Deus, sobre aquilo que Deus deixou. Porque estudar Deus é algo que não se tem, porque Deus não se coloca numa caixinha ou sentado numa sala de aula para que a gente pudesse, né, estudar ele. Mas ele, em sua rica misericórdia e sua graça, disponibiliza para nós fazermos teologia. Como você falou, todos nós realmente somos teólogos, porque se eu penso sobre Deus, se eu dialogo sobre Deus, tudo que eu faço a respeito de Deus, isso me caracteriza logo como um teólogo. As pessoas acham que teólogo é aquele cara que tem formação teológica, né? Exatamente. É porque existe um teólogo no sentido restrito, é aquele que faz uma faculdade teológica, e no sentido mais amplo é todo cristão. Ou qualquer pessoa mesmo. Por exemplo, um ímpio não deixa de fazer teologia. Agora, isso não significa que a teologia dele é boa.
E isso, tem essa questão também, né? A gente não sabe como diria, como falava muito Lutero a respeito de uma teologia que os ímpios faziam, que ele chamava de teologia do diabo. Ele até citava a respeito um pouco sobre isso, falando contrariamente ao que os teólogos católicos naquela época faziam, né? E eles chamavam aquilo de teologia do diabo. Isso é bem complicado, né? Mas a gente tendo esse entendimento para a gente entrar é interessante, porque a respeito do pentecostalismo e tudo isso, isso é uma essência, né? Aqui são dois pentecostais falando, né? Dois pentecostais que nasceram em berços pentecostais. Eu acredito que você também é de berço pentecostal, sim. Assembleia de E Deus. que isso, e que tudo isso nos impulsiona a não simplesmente ler sobre Deus ou estudar sobre Deus, mas o pentecostalismo traz em nós uma chama que é, todo o conhecimento que a gente adquire, a gente sempre vai desembocar numa num fervor espiritual, né, numa busca a Deus, que é a marca do pentecostal, que é a marca do pentecostalismo. Não que os tradicionais não tenham sua devoção, mas os pentecostais eles têm uma pressuposição, né, que a gente pode falar aqui, a essa questão da busca por Deus de uma forma mais ampla. Então, Paulo, para a gente continuar aqui, o que a gente poderia dizer e definir com esse termo chama pentecostal? Na tua visão, o que significa? Quando a gente fala de chama pentecostal, e mencionando a questão do tema, né, que é o nosso tema, para aqueles que porventura adentrarem agora na Isso, live, isso. é como manter a chama pentecostal em tempos de quarentena. Diante do exposto, eu preciso responder a sua pergunta. O que é a chama pentecostal? Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que é um dos textos assim muito importantes do corpus epistolar paulino. Paulo vai dizer, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. O que é que Paulo quer dizer com isso? Quando Paulo diz não apagueis o Espírito, ele está querendo dizer que nós não devemos apagar, ou diminuir, ou suprimir a influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós devemos deixar o Espírito Santo operar livremente, e nós não podemos apagar ou abafar a sua atuação, porque se assim fizermos, estaremos desagradando ao próprio Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, a chama Exato. pentecostal diz respeito à atuação do Espírito Santo. Maravilha. A chama pentecostal é realmente o Espírito, né? A atuação do Espírito, como Paulo menciona aí na sua carta, que é muito importante. Diga. Só uma observação, porque tem pessoas que às vezes confundem as coisas, né? Quando a gente Sim, sim. fala da chama, da figura de linguagem que Paulo utiliza aí, do fogo, não é que o Espírito Santo é um fogo em si. A Isso. Bíblia, embora seja um livro inspirado pelo Espírito, é um livro que foi escrito por autores humanos. Então, é um livro que tem figuras de linguagem, como, por exemplo, ironia, Muito, paradoxo, né? que é uma aparente contradição. Então, o Espírito Santo Isso. não é o fogo, isso é apenas uma representação, que isso fique bem claro. Exatamente. Tem gente que acha que é o próprio fogo, né? É a forma que se ensina em alguns lugares. Mas realmente isso é bom fazer esse ênfase. Então, traduzindo aqui, essa chama pentecostal seria a representação do próprio Espírito Santo atuando nas nossas vidas, no nosso coração, né? Que isso é de extrema importância para nós e nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, nesses tempos de quarentena, onde a gente não está reunido com a igreja, né? Aí tem aquele pentecostal, né, que gosta do calor, né, da igreja. Eu sou um Isso. pentecostal que amo o calor da igreja, né? Uma igreja pentecostal que, sabe, preza, né, pela... Você que é da Assembleia, você sabe disso, né? Sim. Somente, principalmente nos círculos de oração, né? Que é muito comum nas Assembleias de Deus. E a gente sabe que agora a gente não está podendo, nesse momento, presencialmente, mas a gente que tem isso no coração, essa chama ardente pelo Senhor,
a gente busca nesse tempo se aperfeiçoar no Senhor, de estar com o Espírito, no caso, como a chama, né, que a gente chamou aqui, mantendo essa chama acesa. Eu gosto muito do texto lá de Levítico, né, quando fala a respeito da lenha, né, que o sacerdote ele jogava a lenha sempre no fogo. O fogo não se apagava, mas o fogo ele precisava da lenha para queimar. Então, assim, fogo não é nós que colocamos, né? Isso é bom até frisar que o fogo nós não colocamos, porque fogo que se põe é fogo estranho, né? A Exatamente. própria escritura vai falar isso pra gente. Então, fogo que se põe é fogo estranho. Agora, o fogo que vem do alto, aí é o fogo verdadeiro e genuíno, que é representado nas escrituras, por muitas vezes, pelo Espírito Santo. E a lenha é aquilo que a gente faz, né? Que hoje a gente poderia colocar essa subjetivação aí, no caso, essa figura de linguagem para hoje, a respeito de que a lenha é realmente a nossa devoção, aquilo que a gente está fazendo, a busca com que a gente mantém tudo isso, né? E isso é importante. Quer deixar mais algum comentário, Paulo? Não, tá tranquilo. Até o presente momento, Tá tranquilo. acho que eu acho que ficou claro sobre essa questão do que é essa chama. Isso, pronto. Basicamente é isso, pessoal. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, é, continuando essa nossa conversa a respeito sobre essa chama pentecostal, vamos entrar realmente agora no tema mesmo, como é que a gente faz para manter essa chama, né? Que foi, como eu até comecei aqui, né? Falei da lenha e tudo isso que é importante. Então, como é que a gente mantém essa chama pentecostal durante esses dias que a gente está confinado dentro de casa? Vamos lá, Paulo. Joga aí que eu sei que tu preparou um roteiro legal. Tu mandou para mim o roteiro. Eu disse, caramba, o cara vai dar uma aula de teologia pentecostal pra gente, assim, coisa fina, só que coisa que a gente só tem privilégio em ver ou numa faculdade de teologia, ou se não num lugar, no estudo bíblico, né? Na escola bíblica. Então, manda a brasa aí, vamos embora. Que honra, meu. Muito obrigado. Bom, como manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena? Eu vou destacar 5 formas. A primeira delas é através daquilo que chamamos de batismo com o Espírito Santo. A primeira Show. maneira de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é através do batismo com o Espírito Santo. Mas para falar sobre o batismo com o Espírito Santo, eu preciso falar o que não é o batismo com o Espírito Santo. Batismo, né? É Em primeiro importante. lugar, batismo com o Espírito Santo não é salvação. Tem muita gente que pensa que batismo com o Espírito Santo e salvação é a mesma coisa, mas não é. Se você for ver, por exemplo, o Evangelho de João 20 e 22, ele vai dizer que Jesus assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo, sobre os discípulos. E essa expressão assoprou, curiosamente, é a mesma expressão utilizada na Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, lá em Gênesis, Isso. quando Deus sopra trazendo vida física para o homem. Exato. Do mesmo modo, quando Jesus sopra sobre os discípulos, Jesus traz vida espiritual sobre os discípulos. Eles já eram salvos. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eles já eram salvos. E em Atos 1:5, Jesus disse para quem era salvo, Tiago, sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Se batismo com o Espírito Santo é salvação, e os discípulos já eram salvos, por que Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo? É óbvio que o batismo com o Espírito Santo não é salvação. É a primeira coisa Exato. que eu preciso destacar nesta ocasião. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo não é santificação. Tem gente que pensa que nós buscamos um batismo de santificação. Não, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa é a santificação, que também é uma doutrina muito importante e se revela em pelo menos 3 aspectos. Santificação posicional, conforme 1 Coríntios 1:2, quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Santificação progressiva, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E santificação futura ou perfectiva, que ocorrerá no momento da nossa glorificação, conforme Romanos capítulo 8, a gente vai ver isso. Exato. Então, em segundo lugar, batismo com o Espírito Santo não é santificação. Em terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo também não é o fruto do Espírito.
Em Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, Boa observação. bondade, fé, mansidão, temperança. É um único fruto, mas é um fruto nônuplo. Tem 9 aspectos, 9 facetas, 9 gomos, podemos assim dizer. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo manifesto no crente. Então, só para resumir, o batismo com o Espírito Santo não é salvação, o batismo com o Espírito Santo não é santificação, e o batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito. Então, já que o batismo com o Espírito Santo não é tudo isso, o que é o batismo com o Espírito Sim, Santo, então? A exatamente. resposta é muito simples. Em Lucas 24, 49, Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo, Tiago, nada mais é do que um revestimento de poder. De acordo com a Bíblia, o ímpio é Isso, retratado como alguém que está despido. O salvo é retratado como alguém que está vestido. E o vestido. salvo, batizado com o Espírito Santo, é retratado como alguém que foi revestido de poder. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. É uma obra que acontece depois da salvação e é um revestimento de poder. A evidência, a confirmação de que alguém de fato foi batizado com o Espírito Santo tem sido um motivo de muita polêmica nos círculos pentecostais, mas se atentarmos especialmente para o contexto de Atos dos Apóstolos, perceberemos que a evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, conforme Atos 2:4, 10:46 e 19:6. Falando sobre a evidência, também precisamos falar sobre o propósito. Porque tem muita gente que Exato. confunde, Tiago. Tem muita gente que confunde a evidência do batismo com o Espírito Santo com o propósito. Aí você pergunta, você provavelmente já deve ter visto isso, né? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado. Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo, meu filho? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo porque eu quero falar em línguas. Olha, tá vendo? Você não já ouviu isso? Já, já, com certeza. Com Isso certeza a gente já é ouviu falar. comum na linha pentecostal. É comum. Principalmente em muitas igrejas assim. E principalmente nessa ideia neo, né, também. Exatamente. Mas isso, as línguas não são o propósito. O que é as línguas? A evidência. Ela confirma que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas qual é o propósito? Para que eu sou revestido de poder? As línguas Isso confirmam. que Mas para que eu sou revestido de poder? Atos isso tem, 1:8. muito, Pode falar. Quer comentar alguma coisa? tem muita gente que diz assim, ah, mas vou falar só em língua. Aí fala só em línguas, ou acredita que está falando assim, mas esquece do principal foco do falar em línguas, né? Que é o propósito, que é o que você vai falar. Isso aí é interessante. Então, o propósito, o motivo pelo qual devemos desejar o batismo com o Espírito Santo é Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para a evangelização. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você se torna uma testemunha mais ousada de Jesus Cristo. Uma testemunha mais eficaz. É claro que você não se torna superior a ninguém. Nenhum livro de teologia É, pentecostal, e muito menos a Bíblia, diz isso. Mas um crente batizado com o Espírito Santo, ele tem mais ousadia e mais responsabilidade para exercer a tarefa da evangelização. Resumindo, o batismo com o Espírito Santo faz com que a chama pentecostal esteja acesa em tempo de quarentena. O que não é o batismo com isso. o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo não é salvação. Batismo com o Espírito Santo não é santificação. Batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. De Lucas poder. 24:49. Isso. A evidência, a confirmação de que você foi batizado é o falar em línguas. E qual o propósito? É uma capacitação para a evangelização. E É por que o batismo evangelização. com o Espírito Santo faz com que a chama pentecostal permaneça acesa em tempos de quarentena? Primeiro, porque aquele que não é batizado com o Espírito Santo vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, enquanto ele busca, Exato. a chama pentecostal arde dentro dele. E Isso, aquele cara. que já é É, batizado com o Espírito Santo, quando lembra que é batizado com o Espírito Santo e lembra do propósito do batismo, a chama vai arder. E ele vai pensar, eu fui batizado, não foi para ficar em casa falando besteira com ninguém, não. Não foi para perder meu tempo na Netflix, não. Não é que não pode usar Netflix, não. Eu gosto isso, dessas séries, isso você é sabe. Mas eu preciso evangelizar, verdade. eu fui revestido de poder para testemunhar. Quer seja pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, na rua, na escola, na faculdade, e agora não dá, não sei.
vamos dar um jeito de ser testemunhas de Jesus Cristo. E eu preciso dizer uma Exatamente, coisa antes de cara. passar a palavra para você, Tiago. Diga, pode falar. Para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, eu diria que eles precisam se conscientizar de que o batismo com o Espírito Santo não é dado só no contexto de culto da igreja. Você pode ser batizado com o Espírito Santo na sua casa. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no meio da rua, no ônibus, na escola, enfim, onde você estiver. E nesse tempo de quarentena, uma das formas de manter a chama pentecostal acesa é orando pelo batismo com o Espírito Santo. Isso me faz lembrar, Tiago, o testemunho de um pioneiro pentecostal chamado Levi Petrus. Essa história está no livro Poder Pentecostal, do Tiago Rosas. Ele conta que o Levi Petrus estava em um navio e ele começou a olhar a natureza, a beleza da criação de Deus. E já dizia Jonathan Edwards, a natureza é o maior evangelista de Deus. E aí ele olhando para a beleza da criação, ele começa a se derramar em lágrimas e de repente se pega falando em línguas estranhas. E só depois ele entendeu que o que ele havia experimentado foi o batismo com o Espírito Santo evidenciado por ele falar em línguas. Então, se porventura alguém que acompanha essa live aqui está em casa em tempos de quarentena e quer manter a chama pentecostal acesa, não é batizado com o Espírito Santo, rogue a Jesus para que lhe batize com o Espírito Santo. E você que é batizado com o Espírito Santo e está isolado em casa nesse tempo de quarentena, lembre-se o propósito do batismo com o Espírito Santo e cumpra o propósito. Se você fizer isso, a chama estará acesa. Nossa, cara, incrível. Se desse aqui, eu já dizia, pessoal, valeu, a live terminou. A gente termina por aqui, porque basicamente, em suma, né? Em suma, realmente a sua palavra, meu amigo, foi maravilhosa. E isso serve para nós, né? De entendermos, cara, que esse tempo é importante. Como eu falei aqui no começo, é um crescimento e às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não quero fazer curso, né? Porque tem muita gente fazendo curso online agora, né? Tudo que é tipo de curso. E aí a pessoa diz, não, mas poxa, tô sentindo falta daquele culto da igreja, daquele mover do espírito, né? Que o pessoal fala, naquele momento do louvor e tal. E aí você tocou no ponto principal, que Jesus tanto fala, e o crente continua achando que ele deve orar na igreja, né? E não, pô, Jesus falou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, cara, fecha a porta do teu quarto e, traduzindo aqui, parafraseando o que Jesus dizia, vai orar abençoado. Vai orar vai orar no quarto, no secreto. Lógico que assim, quarto Jesus usa não para dizer que é só no quarto, né? Ele diz que é um lugar que você pode ficar em secreto, em segredo com Deus, para que ali você possa buscar do Senhor essa chama. Então, realmente é muito valioso isso aí, Paulo, que você falou a respeito de a gente manter essa chama no nosso coração, tendo esse desejo, né? Aqueles que, só trazendo aqui um resumo daquilo que você falou, para aqueles que já são batizados, né, com o Espírito Santo e sabem da necessidade que tem, sentem que precisam evangelizar, porque, Paulo, é incrível que a todo tempo eu fico pensando, cara, como eu posso evangelizar nesse tempo? E eu fico, sabe assim, eu fico nervoso quando eu vejo alguma coisa, alguma oportunidade na rua que eu tenho, porque isso está dentro de mim, né? Isso é o propósito que o Espírito Santo nos leva. Não é simplesmente falar línguas e, sim, e aí você vai produzir o quê? E nesse tempo, pelo menos eu fico aqui doido, né? Querendo fazer alguma coisa e podendo fazer alguma coisa, logicamente, eu estou fazendo. E para quem não é batizado com o Espírito Santo, cara, essa é a chance, assim, de você ir com tudo, né? Ir logo de cabeça e dizer, Jesus, é agora, nesse momento, eu preciso de você, Espírito Santo. E aí, como você falou, uma ótima observação de você não depende da igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Você não depende do pastor para ser batizado com o Espírito Santo. Você não depende de uma oração que talvez o pastor faz, que é uma oração milagrosa, né? Tem gente que inculca isso na cabeça de todo jeito. Mas você não precisa, pessoal que está aqui na live,
escute isso e quem vai assistir depois, porque essa live vai ficar salva, pense nisso. Você não precisa de um pastor, de uma oração. Logicamente, eu digo que para receber, mas logicamente a gente precisa de um conselho, de um Ah, discipulado, sim, sim. que é aquilo que o pastor faz, né? É a obra do pastoreado. Mas a gente não Sim. precisa, né, explicitamente disso para sermos batizados com o Espírito Santo. Vá para o seu quarto nesse tempo. Sabe um pouquinho da Netflix, como tu falou, né? A Netflix é bom, assim, tem uma série, um filme, de vez em quando você, para desopilar um pouco a mente, Sim, eu gosto. mas isso, mas não fica só lá, né? Assim, minha briga muito com os jovens da igreja é para, cara, não fica só lá, sabe? Não, Uhum. não fica só lá, vai orar, vai ler um pouco sobre a palavra, vai aproveitar para estudar esse tempo. Aí eu disse, cara, que aí foi a ideia que eu tive de fazer essas lives aqui para a gente conversar um pouco, trazer essa. Todo mundo está fazendo live agora, né? Que acho que era algo que a gente já devia estar fazendo antes também, É mas a verdade, gente é não verdade. tinha, mas a gente não tinha tempo para isso e nem tinha ideia para fazer isso. Mas é, assim, logicamente também a gente precisa sempre agradecer a Deus e principalmente nesse tempo, né? A gente tem esse recurso, coisa que há 100 anos atrás, os cristãos de 100 anos atrás não tinham esse recurso de se comunicar com seus irmãos, de fortalecer, né? Isso tudo é para a gente estar mais forte, para a gente estar mais firme e para a gente não largar esse barco. Então, Paulo, é muito importante essa chama, né? Esse poder do Espírito, esse revestimento, né? Como você falou aí, revestimento do Espírito, porque isso, pessoal, vai nos manter de pé. Isso vai nos manter de pé até o tempo que isso acabe. Ah, Tiago, Paulo, quando é que isso vai acabar? A gente não sabe, né? A gente não tem como responder. Mas uma coisa é certa, a gente precisa estar forte para sair desse tempo mais atuante, sabe, Paulo? Eu creio numa igreja que vai sair mais atuante depois disso. Eu creio numa igreja que vai sair mais revestida de poder para, enfim, evangelizar, para, enfim, eu creio pessoalmente num avivamento ainda que está por vir, que vai culminar numa grande colheita de almas, porque avivamento não é movimento, não é brincadeira, não é um congresso, uma conferência, não. O avivamento precisa ser acompanhado principalmente de uma grande colheita de almas. E você que me conhece como um grande estudioso dos avivamentos, como eu sou, eu sei disso. Então, assim, quem quer ler sobre avivamento, pessoal, não leia. Como assim, Tiago, não leia? Porque você vai se tornar mais criterioso, você começa a se tornar mais crítico em algumas coisas, porque você começa a ver que não é a brincadeira, não é esse oba-oba É. que muita gente estava fazendo esse tempo. E quando começou tudo isso, Paulo, eu estava até conversando com meu pai, e eu disse a ele assim, pai, Deus, ele deu um tempo nas conferências, nos congressos da igreja, e agora ele abriu a conferência dele chamada Lugar Secreto. Eita Deus, eita. E essa está sendo acessível para todos, né? Glória a Deus. Todos nós agora estamos convidados, ou obrigados. Conferência é lugar secreto. É a conferência de Deus, lugar secreto. Então, eu convido você a participar, né, Paulo? Convidar o pessoal da live a participar Para essa dessa conferência. conferência, conferência que Deus está fazendo. Porque aí parou tudo, pessoal. E assim, ainda tem gente que insiste em fazer live, né? Pira aquelas lives super poderosa, né? Como a gente pode citar aqui, tentando substituir a conferência. Mas nunca vai substituir, cara. Isso aqui é só algo que a gente tem para manter uma conversa, uma comunhão, que isso é muito importante e é o que a gente precisa fazer. Paulo, mais alguma consideração? Eu sei que eu falo pra caramba. Não, você fala, mas você fala coisa boa, importante e, acima de tudo, bíblica, né? Bom, já Glória a que Deus, cara. estamos falando sobre como manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena, e falamos que a primeira maneira é através do batismo com o Espírito Santo, eu gostaria Isso. de destacar a segunda forma de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena, com a sua permissão. Diga, vamos embora. A gente tem tempo ainda, vamos lá.
A segunda maneira de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é através da palavra de Deus. Isso mesmo, Isso. palavra de Deus. E diferente do que andam dizendo por aí, a Bíblia é a palavra de Deus. E Inerrante, a gente tem que marcar infalível uma live para falar só sobre isso, cara. e imutável. Nossa única regra de fé e prática. A Exatamente. Bíblia foi inspirada, creio, Tiago, na inspiração plenária, plenamente inspirada, em inspiração verbal. Cada verbo, cada expressão, tudo na Bíblia foi Tudo, soprado tudo, pelo tudo. Espírito Santo. Claro, 100%. respeitando a individualidade de cada autor. Mas sabendo Isso. disso e vendo que a própria Bíblia autoproclama-se como sendo a palavra de Deus, precisamos saber que através da leitura e do estudo da Bíblia, a chama pentecostal estará acesa. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9, para os jovens: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada Isso. para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra quem direciona. É a palavra Salmo quem 119 orienta. é específico só para a escritura, Para a né? palavra. Salmo 119, Direto. 33. Ensina-me ao Senhor os teus Isso. estatutos e Santíssimo. guarda-lo-ei até o fim. No Salmo 1, versículo 2, o salmista vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor, e Isso. na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 27, 4, Tiago. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e meditar, aprender, estudar no seu santo templo. João Templo. 5,39, Isso. Jesus disse: examinai as escrituras, porque Nice. julgais ter nelas a vida eterna. A vida eterna. Isso aí. Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, É procura isso mesmo. apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que Exatamente, não é tem isso de que aí. envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Aí, gente, esse versículo eu não podia esquecer, porque é o versículo lema do Instituto Teológico da minha igreja, então que tá maravilha. gravado. Gente, a gente precisa da palavra. A palavra aumenta o fogo do Espírito em nosso coração. Isso. Sem Bíblia, sem estudo da palavra, sem ouvir Deus através das Escrituras, o fogo vai se apagar. Precisamos da palavra. E aí tem gente que diz, não, mas pentecostal gosta de Bíblia, pentecostal gosta de palavra. Tá bom. Eu já citei muita Bíblia e eu quero citar, eu ia até deixar separado, mas eu cheguei em cima da hora. Eu quero citar um trecho desse livrinho aqui, À vontade. do pastor e mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória. Esse, homem. Quem não conhece, eu indico. Crescimento em Cristo. É um livretinho, simplesinho. Pastor Antônio Gilberto, ele, por graça de Deus, conquistou a capacidade de falar e escrever com fluência 14 idiomas, incluindo hebraico, aramaico e grego. Só isso. E o O homem pastor era Antônio monstro. Gilberto, Rapaz. e o pastor Antônio Gilberto, nesse livrinho aqui, Crescimento em Cristo, que é um livro voltado para novos convertidos, ele vai falar uma coisa muito interessante. Deixa eu tentar achar aqui para vocês, que isso aqui é uma coisa que eu preciso mencionar. Isso. Cadê? Aqui. Achei, gente. Deixa eu ver se eu achei. Eu vou ter que achar isso aqui. Achei. Desculpa pela demora. Vai. Pastor Antônio Gilberto. Na página 25 do livro Crescimento em Cristo. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Assim como quando oramos, falamos com Ele. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Fastio é sempre um mau sinal. O pastor Antônio Gilberto diz ainda: ter a Bíblia e lê-la é muito bom, mas não basta. É preciso conhecer e amar a Deus, seu autor. É preciso ler a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Muitos conhecem o livro, mas não conhecem o autor. Outros Voltou. conhecem o autor, mas não se esforçam para conhecer o livro. Você já conhece o autor, conheça bem o livro. O pastor Antônio Gilberto também diz, vê que coisa maravilhosa que o pastor Antônio Gilberto diz nesse livrinho aqui, Crescimento em Cristo. Manda, manda. A última agora é para a gente continuar. A simples Isso. leitura da Bíblia é uma grande bênção para o crente. Mas o estudo bíblico é uma bênção ainda maior. Perfeito. Crescimento em Cristo, pastor Antônio Gilberto, da nossa CPAD. Então, a segunda forma, Tiago, de mantermos a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena
é lendo a Bíblia, é meditando na Bíblia, é mergulhando na Bíblia. Porque fazendo isso, o fogo do Espírito arderá em nosso coração. E eu não sei você, mas eu estou disposto a ser um graveto seco pronto a pegar fogo. Porque se isso acontecer, até a lenha verde começará a arder. Grande Hernando G. Lopes aí, hein? Citação Exatamente. no final. Conheço, Leo Lippe e Piedade de Paixão, fiz um estudo sobre esse livro. E realmente, Paulo, é muito importante a questão da leitura bíblica. Assim, esses dias eu tô lendo muito a respeito sobre o equilíbrio entre doutrina e devoção. Isso é até uma é até um tema bem intrigante, até para a gente fazer uma live, conversar um pouco sobre isso, que isso é importante. E só citar aqui uma frase de Lutero sobre essa questão da Bíblia, né? Lutero era um cara muito apegado à Bíblia, tão apegado à Bíblia, que teve uma vez que ele estava, assim, nos seus momentos de sofrimento, de dores, e ele estava ajoelhado orando, e ele disse assim: Jesus, eu preciso do teu socorro, precisa da tua palavra. E aí ele orando, ele viu assim no quarto dele, na parede do quarto dele, como se fosse uma imagem de Cristo aparecendo, sabe? E aí na hora que ele viu aquilo, ele disse assim, assim, no caso eu vou parafrasear aqui, ele disse: está amarrado, Satanás. Isso aqui não é Cristo. O Cristo que eu conheço está nas Escrituras. Então, assim, na hora que ele falou isso, a imagem simplesmente sumiu. Para você ter a noção de quão apegado o cara era com a palavra. E ele fala também a respeito sobre a oração e o estudo como os dois remos, né? Se você tentar remar o barco com um remo só, você vai ficar dando em voltas, e você vai fazer esforço, não vai para lugar nenhum. Esse Então, é o próximo exemplo. Pentecostal. Isso aí é importante que a gente já vai entrando aí. Vamos lá, entra aí no próximo ponto para a gente perder muito tempo. Terceira maneira de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena, já aprendemos que, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo mantém a chama pentecostal acesa. Em segundo Isso. lugar, a palavra de Deus. E em terceiro lugar, a oração. Olha aí. Oração é uma coisa imprescindível. Muitas vezes eu vacilo tanto com isso e preciso melhorar. Porque não é porque eu estou fazendo essa live com você que eu sou um super espiritual. Muito pelo contrário, sou um Não, miserável pecador que careço da graça de Deus. Mas quando eu somos. olho para a Bíblia, não importa a minha situação, eu devo tentar me assimilar, me parecer com aquilo que a Bíblia diz que eu devo seguir, na verdade. Eu devo seguir o exemplo padrão que as Escrituras elas me ensinam. No Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, personagens como Moisés, que tinha uma intimidade incrível com Deus, a ponto de a Bíblia dizer que Deus falava com ele face a face. Face a Não é à face. toa que é conhecido como o maior profeta do contexto veterotestamentário, ou seja, do contexto do Isso. Antigo Testamento. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Era um homem que estava sempre em sintonia com Deus, orando a Deus e falando com Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o maior exemplo de todos é Jesus. Em Lucas 18, a Bíblia vai dizer: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso. Para citar mais alguém do Novo Testamento, normalmente a gente lembra de Paulo como sendo um grande teólogo, né? Aquele pregador, conhecimento teológico incrível, porque realmente ele tinha. Era um homem de mente peregrina, de cultura Como vulgar. meu amigo que está aqui comigo agora. Não é para tanto, eu só tenho o nome dele aqui. Então, Paulo era um homem de mente peregrina, de cultura vulgar, um homem que passeava Pô, é pelos verdade. corredores da sabedoria humana. Mas foi o mesmo Paulo que disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Nós temos que orar. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para a importância da oração. E se você for analisar os grandes homens de Deus ao longo da história da igreja, você vai perceber que os grandes homens de Deus valorizavam a oração. A E eu vou citar oração. vários, só vou citar um para a gente ganhar tempo, que é o Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Príncipe. Spurgeon dizia que se uma igreja não ora, ela está morta. Se uma igreja não ora, ela está morta. Olha só que honra, o nosso querido pastor Ciro acabou de adentrar nessa live. Eita, Grande glória a abraço, Deus. meu pastor. Que honra tê-lo Uma conosco. referência aí para nós. Uma referência. Homem de Com Deus. certeza. Prosseguindo, como eu estava dizendo, Spurgeon disse: se uma igreja não ora, ela está morta. Então, vemos a importância da oração no contexto do Antigo Testamento, no contexto do Novo Testamento, ao longo da história da igreja, através dos grandes homens de Deus. Eu só citei um por questão de tempo. E aí fica a seguinte pergunta: qual a importância da oração
em nossas vidas. Porque através da oração, a chama pentecostal ela é acesa. Se está se Exato. apagando, através da oração, ela passa a reacender. O Espírito passa a operar de maneira mais eficaz quando nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que nada somos sem a presença do Espírito Santo. É por isso que lá em Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo o que pedirdes, na oração crendo, o recebereis. Então, em Recebereis. terceiro lugar, Tiago, nós não podemos esquecer como manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena? Através da oração. Temos que orar. Só teremos intimidade com Deus se orarmos. Se não orarmos, não teremos intimidade com Deus. É exatamente isso aí, Paulo. Maravilhoso. Resume pra gente aí os três pontos, só citar pra gente aí. Então, nós estamos falando, gente, eu estou repetindo, isso é um recurso didático para que vocês se lembrem. Como manter a Isso é chama bom. pentecostal acesa em tempos de quarentena? Primeiro, através do batismo com o Espírito Santo. Segundo, através da palavra de Deus. E terceiro, através da oração. E pastor Ciro está comentando aqui, Jesus não Tô ensinou a vendo. pregar, mas ensinou a orar. Mas ensinou a orar. Glória a Exatamente, Deus, é pastor verdade, Ciro. meu pastor. Glória a É, Deus. é, isso é muito interessante porque às vezes a gente só acha que Jesus só ensinou a pregar, mas é bem interessante isso, até esse ponto que o pastor Ciro comentou, que um tempo desse eu prestei muito atenção a respeito de que em nenhum lugar você vê que os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a pregar, né? E em nenhum lugar você vê os discípulos pedindo a Jesus que eles ensinem eles a fazer milagre, a curar, a visitar os enfermos, não. A única coisa que os discípulos pediram foi ensina-nos a orar, né? É a famosa frase dos discípulos, ensina-nos a orar. Muito obrigado, pastor Ciro, pela sua contribuição nessa live. Está sendo muito construtiva. E, Paulo, quer continuar falando aí a respeito dos pontos que tu estava falando, a gente parou um pouco aqui. Fala novamente os pontos aí. Primeiro que eu destaquei foi o batismo com o Espírito Santo. Batismo do Segundo, Espírito a Santo, palavra de exato. Deus. Isso. E terceiro, a oração. Opa, exatamente. É isso aí. É muito importante, né, essa questão, esse aparato todo, como a gente falou. Em resumo, é isso. Você precisa estar estabelecido nessas verdades. E aí, Paulo, vamos fazer aqui as indicações de leitura para o pessoal, falar um pouco dos livros. Eu queria, nesse momento, citar aqui, vou citar apenas um livro. Eu tenho Temos outros quanto livros tempo da nossa aqui. live ainda, Tiago? A gente tem só 10 minutos, aproximadamente 8 minutos para encerrar. 8 A gente minutos. só cita os Haviam livros. apenas 2 pontos a mais, mas cite o livro, Ah, pode citar o livro. pronto, beleza. Sobre o livro, eu queria citar essa obra, né? Maravilhosa Com obra, certeza. Sistemática Pentecostal, que tem contribuições aí do nosso querido pastor Ciro. Já tá ali, ó. Com Olha aí, certeza. maravilha. Eu comprei por causa da indicação desse cara aí, viu? Paulo aí me indicou, rapaz, tem que ter essa teologia de. Eu vou comprar, cara. Eu comprei e realmente, pessoal, resume tudo, basicamente, que a gente fala aqui, né, Paulo? Ela é completíssima, nos dá todo o aparato sobre Deus, sobre a doutrina da pneumatologia, cristologia, escatologia, que é principalmente até com o nosso querido pastor Ciro aqui, que eu li a respeito. Muito bom, viu, pastor? A sua citação aqui nessa obra incrível, muito bom, vale a pena a gente ter em casa. E aqui tem vários outros nomes, né, famosos, Sim. Antônio Gilberto, o pastor Elienay Cabral também, o Claudio de Andrade. Assim, pessoal, para mim esses nomes eram desconhecidos até certo tempo, até eu conhecer Paulo. E aí ficou muito conhecido no meu vocabulário aqui, tanto de mim como do meu pai também. A gente lê muito os livros dos pastores agora, atualmente, dos pastores da CPAD, é muito bom e tem sido muito enriquecedor. Então, essa obra aqui resume muita coisa a respeito da teologia sistemática pentecostal. E aí, Paulo, tem algumas obras Sim, para com indicar, certeza. gente? Quero aproveitar aqui para citar um livro de caráter introdutório mais importante, tá? O Curso para a Formação de Jovens Pentecostais. Oh, incrível isso O aí. CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Ele foi escrito pelo nosso querido pastor e mestre Ciro Zibordi. O pastor Ciro Isso. escreveu esse manual. Ele tem quase 300 páginas e vai tratar sobre vários assuntos. Foi escrito especialmente para jovens.
Vai falar sobre Olha que namoro, maravilha. vai falar sobre relacionamento do jovem com os pais, com os irmãos, com os amigos, com inimigos. Vai falar sobre o que é ser um jovem pentecostal, o jovem pentecostal e o ministério, e um capítulo interessantíssimo, conhecendo as doutrinas pentecostais. Muito bom, vem com um DVD com 10 aulas de 45 minutos cada aula, e aqui você consegue através do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, cujo diretor é o nosso querido pastor Hércules Carvalho de Nobre. Muito bom esse Maravilha. manual, e eu indico entusiasticamente. Curso para a formação de jovens pentecostais. Além disso, mais acessível, se você não quiser entrar em contato com o CETADB, se bem que vale muito a pena esse curso, esse livro aqui do Elinay Cabral, Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Importantíssimo. É um livro introdutório. Todos esses livros que eu vou citar aqui são livros de caráter introdutório. Vai falar quem é o Espírito Santo, os nomes e símbolos do Espírito Santo, o Já batismo. vou anotar na minha listinha aí, né? Esse eu não tenho, não. É muito importante. Eu Conservando a sei. doutrina pentecostal, pentecostalismo versus misticismo, a liturgia pentecostal, enfim, fala de muita coisa importante. Esse é do Elinay Cabral, da CPAD. Esse daqui eu indico também, é de um jovem evangelista Tiago Rosas, da Assembleia Olha de aí, Deus, bom. em Campina Grande. O nome do livro é Poder Pentecostal, reafirmando nossa Bom, bom. doutrina Muito bom e esse livro. experiência à luz das Escrituras. Fala sobre os 4 pontos do pentecostalismo: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Olha, o Espírito pai Santo, tá por aqui, passou meu um pouquinho pastor aqui. Elias, a paz do Senhor. Um abraço, meu querido. Conosco, viu? Deus te abençoe. Ele tá dizendo, Pai do Amém, Senhor. pastor. Uma honra, Paz meu seja irmão. contigo. Você é uma bênção, hein? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Continua assim, crescendo na graça e no conhecimento. Amém, pastor. Tem que andar juntinho, em nome de Jesus. Beijo, Amém. Deus te abençoe. Na paz. Grande abraço. Glória a Deus. Uma honra. Curiosamente, foi quando Ele eu tava falei por sobre o Evangelho Quadrangular, né? Jesus Cristo Olha salva, aí. cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Vai falar Ele sobre só isso. entra assim, pô. O bicho é cirúrgico demais. E a segunda parte vai falar sobre reflexões gerais sobre a espiritualidade pentecostal. Tudo bem. Lendo esses livros, eu vou entender o que é o batismo do Espírito Santo, qual é a evidência, qual é o propósito, o que são dons espirituais, dons ministeriais. Tudo bem. Isso. Agora, que línguas são essas que os pentecostais falam? São apenas idiomas? Não. Então, quer alguma obra para entender sobre isso? Vou lhe indicar 2. Glossolalia, ou Glossolalia, da editora Um Carisma. dia eu vou ter, cara. Um dia eu vou ter isso aí. Em nome de Jesus. Jesus e a Igreja Apostólica como modelo sobre o dom de línguas, Completíssimo. do Robert Menzies. É um livro muito bom. Excelente o livro. Gostei bastante desse livro. Glossolalia, do Robert Menzies. E esse daqui da editora Reflexão. Falar em línguas, um estudo sobre o fenômeno da glossolalia, ou glossolalia, do Show. Zwinglio Rodrigues. Portanto, fala Show de sobre a bola. passagem de Números 11, Atos 2, Atos 10, 1 Coríntios capítulo 12 a 14, a questão das línguas em Corinto. Importantíssimo, muito bom mesmo. Pronto, então entendi o que é o batismo, entendi qual é a evidência, entendi qual é o propósito, entendi vagamente através dos livros o que são dons espirituais e ministeriais, entendi que as línguas não se resumem apenas a idiomas humanos, através dessas leituras que eu mencionei, mas eu preciso entender mais detalhadamente os dons espirituais e ministeriais. O que é a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, operação de maravilhas, dom de curar, profecia, variedade de línguas, interpretação da língua, eu não entendo. O que é isso? Simples, vou te indicar esse livro aqui, ó. Dons espirituais e ministeriais, da CPAD, do Show de pastor bola. Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele vai explicar cada um dos 9 tipos de dons espirituais que eu mencionei, e além disso vai explicar a questão dos dons ministeriais também, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Também vai falar Paulo, sobre segura aí rapidinho. Olha, tu tem mais livros para indicar? Só me informa. Tem mais Tem leitura? 3 livros. Pronto. Vamos fazer o seguinte, a gente começa uma nova live e aí tu fala desses livros para que a gente tenha um pouquinho de mais tempo, que realmente vai terminar agora. E aí, dá pra gente voltar? Dá. Voltamos. Vamos lá, continua. Vamos lá. Então, faltam 3 livros, né? Eu vou repetir depois para o pessoal lembrar.
eu falei do Dons Espirituais e Ministeriais, do Alinaldo Renato, e quero indicar esse daqui também. Dons e Ofícios Ministeriais, do Altair Germano, que é pastor da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Um grande escritor, um pastor, muito profundo. Eu, particularmente, gosto muito dos livros do Show de bola, pastor, show de bola aí, né? Dons e Ofícios Ministeriais. Aqui ele vai explicar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, pastores, presbíteros e bispos, doutores, a questão da diaconia. Muito interessante esse livro, muito interessante mesmo. Eu indico, qualquer pentecostal, todo pentecostal que se preza deveria ler esse livro do pastor Altair Germano. Tá na minha lista, então. Eu sou pentecostal que se preza. A gente vai marcando. Vou citar agora aqui um clássico. Esse aqui é difícil encontrar, muito difícil encontrar mesmo. Títulos e Dons do Ministério Cristão. Isso aí é mesmo, eu já procurei. Ângelo de Souza, da CPAD. Ele foi pastor da Assembleia de Deus no Maranhão. Um grande teólogo pentecostal. Foi mais pastor do que teólogo, mas assim, o cara escreveu com uma profundidade que, assim, ele não escreveu tantas obras, mas o que ele escreveu, muito bíblico. Que ele também vai destacar os ministérios de maneira muito detalhada e bíblica, acima de tudo bíblica. É muito, muito bom mesmo. Títulos e Dons do Ministério Cristão, de Estevão Ângelo de Souza, da nossa CPAD. Tudo bem, falta só mais um. Eu lendo tudo isso, agora estou afiado para falar sobre batismo no Espírito Santo, evidência do batismo, propósito, o que são essas línguas que os pentecostais falam, o que são dons espirituais, de maneira mais detalhada e pormenorizada, o que são dons ministeriais, de maneira mais detalhada e pormenorizada. E a gente não pode esquecer do aspecto ético, da vida correta, do caráter ilibado, do fruto do Espírito, na questão do movimento pentecostal. Porque muitas vezes somos acusados de que valorizamos apenas os carismas, os dons, em detrimento do caráter. Mas a principal obra do pastor Antônio Gilberto, o principal teólogo pentecostal no contexto brasileiro, foi sobre o fruto do Espírito. E eu preciso indicar essa obra. O fruto do Espírito, do pastor e mestre Antônio Gilberto. Essa que tá até com uma capa nova, né? Show de bola. Um dia eu vou comprar todos esses livros do pastor Gilberto. Só tem um, que é o Verdades Pentecostais, que eu ainda vou ler e é incrível, viu, pessoal? Eu não citei excelente esse livro. Ele está contido na Teologia Sistemática Pentecostal. Olha aí, maravilha. Eu quero aproveitar também que meu amor acabou de entrar aqui na live. Te amo, meu amor. Eu beijo pra você no coração. Só retornando aqui. Vamos lá. É a única que pode mandar abraço, né, aqui, né? Essa aí é a única. Curso para a formação de jovens pentecostais. Pastor Círios Iborde, do CETADB. Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé, da CPAD, do Elianai Cabral. Isso. Poder Pentecostal, do Tiago Rosas. Isso aqui você encontra com o próprio Tiago Rosas, da editora Leve. Massa. Glossolalia, do Robert Menzies, da editora Carisma. Falar em Línguas, um estudo sobre o fenômeno da glossolalia, do Zwingli Rodrigues, da editora Reflexão. Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato de Lima, CPAD. Olha aí. Dons e Ofícios Ministeriais, do pastor Altair Germano, da editora Santorini. Títulos e Dons do Ministério Cristão, do Estevão Ângelo de Souza, da CPAD, mas esse aqui eu acho que você só encontra no Sebo, eu encontrei no Sebo. Para quem não sabe, Sebo é aquela livraria que vende livros antigos, né? Mas Isso, estava em bom estado. Isso é raro, isso aí é raro de achar. E o último, o Fruto do Espírito, do pastor Antônio Gilberto. A Teologia Sistemática você já indicou, então é isso aí. Show de bola. Eu vou indicar logo a Teologia Sistemática, porque eu sei que ela vai dar uma resumida aqui. Logicamente, você aí deve ter muito mais livro sobre teologia pentecostal do que eu, né? Eu só tenho só um lado aqui dos livros meus, é que tem alguma coisa sobre pentecostalismo, Espírito Santo, que ainda tem alguma coisa que está no plástico ainda, que eu estou segurando para ler ainda, mas muita coisa eu já tenho lido. E pessoal aí que
acompanhou a gente, né? Viu essa live, viu essas indicações aí do Paulo. Pessoal, compre, cara, leia. É muita indicação de livro teológico pentecostal. Eu comprei com esse cara aí e graças a Deus hoje eu já tenho um senso crítico formado a respeito disso aí. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua vida. Você é uma bênção de Deus. Olhe, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um seminário, um congresso, uma conferência para falar sobre pentecostalismo. Eu, você, o Everton, esse pessoal é top demais, é doido. Eu Amém, meu tenho, irmão, amém. tenho o privilégio de conhecer esses caras, já tem muita coisa na vida. Então, Paulo, A honra é toda é, nossa. quer deixar aí aquelas contribuições que tu falou que faltou duas ainda, não foi? Sim. Bem breve, para Fala não aí. cansar muito Isso, os nossos fala aí. queridos irmãos. E aí a gente já vai terminar mesmo. Fala aí. Então, a primeira maneira de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é o batismo com o Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, a oração. E agora, em quarto e último lugar, a consagração. Quando se fala de consagração, muita gente pensa só no jejum. Mas envolve, mas não é só o jejum. Se bem que tem gente também que pensa que o jejum é apenas uma coisa que foi restrita ao contexto do Antigo Testamento. E a Ah, gente é percebe verdade. que não é. Por exemplo, em Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Né? E eles orando e jejuando, separavam a Barnabé e a Saulo, Isso. a Paulo, né? Para a obra Ó, que Deus havia lhe chamado. Então o jejum faz parte sim da vida cristã. Mas quando eu falo que a consagração é uma das formas de manter a chama pentecostal acesa, eu não estou me referindo exclusivamente ao jejum, à abstinência de comida ou água com propósitos espirituais. Eu estou isso. falando de dedicação a Deus. Eu me refiro à questão da consagração no sentido de dedicar algo a alguém, ou seja, dedicar a minha vida a Deus, dedicar todo o meu ser para fazer a vontade de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de De Deus. E Deus. Paulo vai dizer também, Isso. em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós devemos conservar santos e irrepreensíveis. Nós devemos nos conservar santos e irrepreensíveis em todo o nosso espírito e alma e corpo. Então devemos consagrar a nossa vida a Deus. Devemos deixá-la na completa disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Maravilha. Cristo. Se assim fizermos, a chama pentecostal estará acesa. Em quinto e último lugar, para finalizarmos, a quinta forma, ou a quinta maneira de mantermos a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é através da renovação espiritual. No Salmo Olha aí. 51, versículo 10, quando Davi ele havia adulterado com Batseba, o que é que a Bíblia vai dizer que ele falou no Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração puro e Puro. renova em mim um O espírito espírito reto. inabalável. Isso. Davi pediu renovação. E para aqueles que pedem, de acordo com a vontade de Deus, Deus ele concede o pedido. Mas o que é renovar? Renovar significa tornar novo, recomeçar. Essa é a ideia básica de renovar. E todos nós precisamos de renovação espiritual. Desde o momento em que nós decidimos receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, os dias vão se passando e cada dia que se passa, a tendência do diabo é querer fazer com que a gente fique acomodado. Por isso, É dia verdade. após dia, precisamos de renovação espiritual. Para concluir, eu preciso destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, a renovação espiritual deve ser desejada. Nós temos que desejar a renovação espiritual. Porque se nós não desejarmos, nós não Sim, receberemos. A Bíblia vai verdade. dizer em Senão Jeremias 29, 13: Buscar-me-eis e me achareis, me quando me acharei buscardes de de todo todo. o vosso coração. Então temos que desejar a renovação espiritual. E em segundo lugar, a renovação espiritual deve ser diária. Todo santo dia devemos procurar a renovação espiritual. Quer seja através da busca do batismo com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração, jejum, da consagração da minha vida inteiramente para Deus. Eu fazendo isso, certamente receberei como consequência a renovação espiritual. E a Bíblia vai dizer em Oséias, capítulo 6, versículo 3: Conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Então, finalizando e recapitulando, as 5 formas ou as 5 maneiras de mantermos a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena são, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra de Deus. Isso. Em terceiro lugar, a oração. Em quarto lugar, a consagração. E em quinto e último lugar, a renovação espiritual. E eu concluo lembrando-me daquele belíssimo hino da harpa cristã. O assembleiano que se preza tem que valorizar o kit assembleiano. A Bíblia, a declaração de fé e a harpa cristã. Eu sou assembleiano. É verdade. No meu caso. Tem um hino da harpa que diz assim: desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Essa Glória é clássica. Como é bom a live pentecostal. Glória a Deus, é verdade, meu amigo. Maravilhoso, viu? Maravilhoso esse tempo precioso. Só concluo aí com uma frase de um pastor que diz assim que Deus, ele não quer muito de nós, ele quer tudo. Então, a gente tem que nos dar assim, todo o nosso coração, como você leu, né? Em Jeremias lá, aquele que me buscar de todo o vosso coração. E isso é muito importante. Só lembrando aqui ao pessoal que ficou com a gente, né? O pessoal que estava na outra live voltou para cá também. Deus abençoe aí vocês, a todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, né, Paulo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, vocês fiquem abertos, vocês podem perguntar alguma coisa, a gente já vai. Eu me lembrei daquela história do motorista, né? Porque tinha um pregador e tinha um motorista, e o pregador sempre pregava a mesma mensagem. Toda vez ele pregava a mesma mensagem. O motorista já aprendeu a mensagem. Naquela época não tinha celular, rede social. E aí um dia convidaram o pregador só por algum meio, acho que foi telefone, alguma coisa do tipo. Mas ninguém tinha visto esse pregador. Aí o motorista disse: rapaz, eu vi tu pregando essa mensagem tantas vezes, eu já sei pregar essa mensagem. Eu disse: então quando chegar lá, quem vai pregar tu no meu lugar. Bora? Pronto, bora. Tá ok. Foi lá para pregar, o motorista foi pregar no lugar dele e pregou, Tiago. E pregou bem, viu? Pregou Nossa. bem. A mensagem do começo ao fim, pregou. Deus falou com a igreja. E aquela coisa, quando terminou o final do culto, aí ele disse: eu não disse que eu pregava a mensagem igual a tudo, foi? Aí depois disse assim: mas calma aí, gente. Vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Vem cá, pregador. A gente vai fazer pergunta para você, já que você é um pregador muito conhecido por aí, prega muita palavra. Aí levantou um professor lá, Tiago. Professor, né, querendo perguntar algo sobre o milênio. Fez uma pergunta lá e o pregador disse: muito me admira. Você, professor de seminário, com toda a bagagem de conhecimento, fazer uma pergunta tão elementar, uma pergunta tão fácil. Essa pergunta é tão fácil que eu vou chamar meu motorista. Rapaz, olha o melhor. Realmente. Então, se a pergunta for difícil, eu vou passar para Tiago aqui, viu, gente? Olha, vê só. Ele gosta de fazer isso. Rapaz, essa história aí é punk, viu? Menino, realmente, tem gente que acha, né? Se acha pregador e só porque eu vi fulano pregar, eu vou pregar também. Rapaz, cuidado nessa que se levantar um irmão que é professor, mestre, vai ser complicado. Aí o pastor Djalma, que ficou com a gente, né? Colocou: Deus abençoe, agradeço pelos conhecimentos. Pastor, uma honra para nós, né? A gente aqui somos como eu costumo dizer, nós somos os pequenos, os menores da casa de Jessé, né? Somos Davizinhos, estamos aprendendo a cada dia. Para o pessoal aí que quiser assistir depois, ou que vai estar assistindo depois, no caso, a outra live, essa também vai estar salva aqui no IGTV agora. O Instagram não está salvando nos stories, mas está salvando no IGTV, modelo novo aí do Instagram. E também, pessoal, vai estar lá no meu canal no YouTube. Se você colocar lá PR Tiago Henrique, 120 no final, você vai achar todas essas lives que eu estou gravando aí com o pessoal. Vai estar lá no YouTube para o pessoal acompanhar, ver depois, né, Paulo? Aprender, fazer anotação e essas coisas. Meu querido, foi uma honra, viu? Foi uma honra
estar aqui nesse tempo com você. Lembrando aí o pessoal que a gente vai voltar, né? A gente volta aí segunda-feira, a gente volta segunda-feira de novo, às 8 horas. Se tudo der certo, a gente volta para falar um pouco sobre escatologia. A gente está definindo o tema aí. A gente vai falar um pouco sobre escatologia. A gente sabe de nada, viu? A gente vai falando e, né, aquilo que for bíblico, aquilo que é bíblico, a gente vai falando. E Deus tem dado essa graça aí a nós. Meu querido, suas considerações finais e faça uma oração aí para a gente encerrar. Amém. Pastor Tiago, quero agradecer por essa honra. Quero agradecer a cada um dos irmãos que acompanharam essa live. Também quero agradecer ao pastor Djalma, que para mim foi muito honroso tê-lo conosco aqui nessa Glória a live. Deus. Tiago, manda um abraço para o seu pai. Diga também que carrego ele no coração, juntamente com você e toda a igreja aí. Com certeza. A igreja da Evangelho Quadrangular. Vocês são pessoas assim queridas que moram no meu coração. E eu me alegro ao saber que a igreja da Evangelho Quadrangular em Campo Grande, não é isso? Isso, Campo Grande. Está em boas mãos. Amém? Amém, cara. Amém. Prazer meu, né, de ter você aí também. Prezo muito pelos assembleanos, são os meus irmãos de raízes, que eu gosto muito. E você é um cara que é realmente um assembleiano que tem inspirado e tem ensinado muito essa geração. Que os assembleianos, eles, assim, é que eu falo dessa geração nova, possam ser assim como você é, meu querido, alguém que realmente leva a palavra de Deus a sério. Eu creio que tenha muitos assim no seu meio. Amém, meu querido? Faça uma oração para a gente encerrar Amém. esse momento. Santo Deus, Eterno Pai, quero te agradecer por esse momento maravilhoso que o Senhor me concedeu de estar aqui com o pastor Tiago nessa live. Quero te agradecer por cada pessoa que acompanhou essa live e te peço, Senhor, que através daquilo que conversamos aqui nessa live, o Senhor possa tocar nos corações daqueles que nos ouviram, daqueles que nos assistiram. Ó Espírito Santo, não permita que a tua chama venha se apagar sobre nós. Verdade. Te peço, Jesus, que batizes com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados. Isso, Te Jesus. peço também, Senhor, que nos desperte, nós que já somos batizados, para pregarmos o Evangelho. Isso. Senhor, desperta em nós um desejo por amar, por ler mais a tua palavra. Nos desperta para a oração, Senhor. Oh, Deus, nos Isso, desperta Jesus. para a consagração. Nós E precisamos, traz, Pai, Senhor, nesse tempo. uma renovação espiritual sobre nossas vidas. Te agradeço e te louvo pela vida do pastor Tiago. Conta com tuas mãos estendidas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É tudo isso que te peço e te agradeço, confiando de que o Senhor há de nos ouvir e nos conceder a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu queridão. Cara, prazer enorme, viu? A honra é minha. A gente volta. Amém. A honra também é minha. E a gente volta, se Deus quiser, aí segunda-feira, para mais um momento de live. Pessoal aí que ficou conosco, Deus abençoe vocês. E um grande abraço a todos. Paulo, vamos tirar uma foto aqui, um print tela antes da gente terminar. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Isso. Glória a Deus, cara. Já tirei aqui. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Valeu. A paz do Senhor. Amém. Bola. Vamos lá, vamos retomar aí. Show de bola, pai. Voltamos. Vamos lá, continua. Vamos lá. Então, faltam 3 livros, né? Eu vou repetir depois para o pessoal lembrar. Eu falei do Dons Espirituais e Ministeriais, do Alinaldo Renovato de Lima. E quero indicar isso daqui também. Dons e Ofícios Ministeriais, do Altair Germano, que é pastor da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Um grande escritor, um pastor muito profundo. Eu, particularmente, gosto muito dos livros do Show de bola aí, né? Dons e Ofícios Ministeriais. Aqui ele vai explicar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, presbíteros e bispos, doutores, a questão da diaconia. Muito interessante esse livro, muito interessante mesmo. Eu indico. Qualquer pentecostal, todo pentecostal que se preza deveria ler esse livro do pastor Altair Germano. Tá na minha lista, então. Eu sou pentecostal que se preza. A gente vai marcando. Vou citar agora aqui um clássico. Esse aqui é difícil encontrar, muito difícil encontrar mesmo. Títulos e Dons do Ministério Cristão. Isso aí é mesmo, eu já procurei. Ângelo de Souza, da CPAD. Ele foi pastor da Assembleia de Deus no Maranhão. Um grande teólogo pentecostal.
Foi mais pastor do que teólogo, mas assim, o cara escreveu com uma profundidade que, assim, ele não escreveu tantas obras, mas o que ele escreveu, muito bíblico. Que ele também vai destacar os ministérios de maneira muito detalhada e bíblica, acima de tudo bíblica. É muito, muito bom mesmo. Títulos e Dons do Ministério Cristão, de Estevão Ângelo de Souza, da nossa CPAD. Tudo bem, falta só mais um. Eu lendo tudo isso, agora estou afiado para falar sobre batismo no Espírito Santo, evidência do batismo, propósito, o que são essas línguas que os pentecostais falam, o que são dons espirituais, de maneira mais detalhada e pormenorizada, o que são dons ministeriais, de maneira mais detalhada e pormenorizada. E a gente não pode esquecer do aspecto ético, da vida correta, do caráter ilibado, do fruto do Espírito, na questão do movimento pentecostal. Porque muitas vezes somos acusados de que valorizamos apenas os carismas, os dons, em detrimento do caráter. Mas a principal obra do pastor Antônio Gilberto, principal teólogo pentecostal no contexto brasileiro, foi sobre o fruto do Espírito. E eu preciso indicar essa obra. O fruto do Espírito, do pastor e mestre Antônio Gilberto. Essa que tá até com uma capa nova, né? Show de bola. Um dia eu vou comprar todos esses livros do pastor Gilberto. Só tem um, que é o Verdades Pentecostais, que eu ainda vou ler e é incrível, viu, pessoal? Eu não citei excelente esse livro. Ele está contido na teologia sistemática pentecostal. Olha aí, maravilha. Eu quero aproveitar também que meu amor acabou de entrar aqui na live. Te amo, meu amor. Viu? Beijo pra você no coração. Só retornando. É a única que pode mandar abraço, né, aqui, né? Essa aí é a única. Curso para a formação de jovens pentecostais. Pastor Círios Iborde, do CETADB. Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé, da CPAD, do Elianai Cabral. Isso. Poder Pentecostal, do Tiago Rosas. Isso aqui você encontra com o próprio Tiago Rosas, da editora Leve. Massa. Glossolalia, do Robert Menzies, da editora Carisma. Falar em Línguas, um estudo sobre o fenômeno da glossolalia, do Zwingli Rodrigues, da editora Reflexão. Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato de Lima, CPAD. Olha aí. Dons e Ofícios Ministeriais, do pastor Altair Germano, da editora Santorini. Títulos e Dons do Ministério Cristão, do Estevão Ângelo de Souza, da CPAD, mas esse aqui eu acho que você só encontra no Sebo, eu encontrei no Sebo. Para quem não sabe, Sebo é aquela livraria que vende livros antigos, né? Mas Isso, pessoal. estava em bom estado. Isso é raro, isso aí é raro de achar. E o último, O Fruto do Espírito, do pastor Antônio Gilberto. A teologia sistemática você já indicou, então é isso aí. Show de bola. Eu vou indicar logo a teologia sistemática, porque eu sei que ela vai dar uma resumida aqui. Logicamente, você aí deve ter muito mais livro sobre teologia pentecostal do que eu, né? Eu só tenho só um lado aqui dos livros meu, é que tem alguma coisa sobre pentecostalismo, Espírito Santo, que ainda tem alguma coisa que está no plástico ainda, que eu estou segurando para ler ainda, mas muita coisa eu já tenho lido. E pessoal aí que acompanhou a gente, né, viu essa live, viu essas indicações aí do Paulo, pessoal, compre, cara, leia. Muita indicação de livro teológico pentecostal. Eu comprei com esse cara aí e graças a Deus hoje eu já tenho um senso crítico formado a respeito disso aí. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua vida. Você é uma bênção de Deus. Olha, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um seminário, um congresso, uma conferência para falar sobre pentecostalismo. Eu, você, o Everton, esse pessoal é top demais, é doido. Tenho o privilégio de conhecer esses caras, já tem muita coisa na vida. Então, Paulo, quer deixar aí aquelas contribuições que tu falou que faltou 2 ainda, não foi? Bem breve. Fala aí. Isso, fala aí, e aí a gente já vai terminar mesmo, fala aí. Então,
A primeira maneira de manter a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é o batismo com o Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, a oração. E agora, em quarto e último lugar, a consagração. Quando se fala de consagração, muita gente pensa só no jejum. Mas envolve, mas não é só o jejum. Se bem que tem gente também que pensa que o jejum é apenas uma coisa que ficou restrita ao contexto do Antigo Testamento. E a gente percebe que não é. Por exemplo, em Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Né? E eles orando e jejuando, separaram a Barnabé e a Saulo, a Paulo, né? Para a obra que Deus havia lhe chamado. Então o jejum faz parte, sim, da vida cristã. Mas quando eu falo que a consagração é uma das formas de manter a chama pentecostal acesa, eu não estou me referindo exclusivamente ao jejum, à abstinência de comida ou água com propósitos espirituais. Eu estou falando de dedicação a Deus. Eu me refiro à questão da consagração no sentido de dedicar algo a alguém, ou seja, dedicar a minha vida a Deus, dedicar todo o meu ser para fazer a vontade de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E Paulo vai dizer também, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós devemos conservar santos e irrepreensíveis. Nós devemos nos conservar santos e irrepreensíveis em todo o nosso espírito e alma e corpo. Então, devemos consagrar a nossa vida a Deus. Devemos deixá-la na completa disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se assim fizermos, a chama pentecostal estará acesa. Em quinto e último lugar, para finalizarmos, a quinta forma, ou a quinta maneira de mantermos a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena é através da renovação espiritual. No Salmo 51, versículo 10, quando Davi ele havia adulterado com Batseba, o que é que a Bíblia vai dizer que ele falou no Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Isso. Davi pediu renovação. E para aqueles que pedem, de acordo com a vontade de Deus, Deus ele concede o pedido. Mas o que é renovar? Renovar significa tornar novo, recomeçar. Essa é a ideia básica de renovar. E todos nós precisamos de renovação espiritual. Desde o momento em que nós decidimos receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, os dias vão se passando e cada dia que se passa, a tendência do diabo é querer fazer com que a gente fique acomodado. Por isso, dia após dia, precisamos de renovação espiritual. Para concluir, eu preciso destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, a renovação espiritual deve ser desejada. Nós temos que desejar a renovação espiritual. Porque se nós não desejarmos, nós não receberemos. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então temos que desejar a renovação espiritual. E em segundo lugar, a renovação espiritual deve ser diária. Todo santo dia devemos procurar a renovação espiritual. Quer seja através da busca do batismo com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração, do jejum, da consagração da minha vida inteiramente para Deus. Eu fazendo isso, certamente receberei como consequência a renovação espiritual. E a Bíblia vai dizer em Oséias, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, finalizando e recapitulando, as 5 formas ou as 5 maneiras de mantermos a chama pentecostal acesa em tempos de quarentena são, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra de Deus. Isso. Em terceiro lugar, a oração. Em quarto lugar, a consagração. E em quinto e último lugar, a renovação espiritual. E eu concluo lembrando-me daquele belíssimo hino da harpa cristã. O assembleano que se preza tem que valorizar o kit assembleano. A Bíblia, a declaração de fé e a harpa cristã. Eu sou assembleano. É verdade. No meu caso. Tem um hino da harpa que diz assim: desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Essa é clássica. Como é bom a live pentecostal.
Amém, meu irmão. Glória a Deus, é verdade, meu amigo. Maravilhoso, viu? Maravilhoso esse tempo precioso. Só concluo aí com uma frase de um pastor que diz assim que Deus, ele não quer muito de nós, ele quer tudo. Então, a gente tem que nos dar assim, todo o nosso coração, como você leu, né? Em Jeremias lá, aquele que me buscar de todo o vosso coração. E isso é muito importante. Só lembrando aqui ao pessoal que ficou com a gente, né? O pessoal que estava na outra live voltou para cá também. Deus abençoe aí vocês, a todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, né, Paulo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, vocês fiquem abertos, vocês podem perguntar alguma Se eu coisa, a gente já, souber, já, se eu a gente já souber, vai. Se a gente. eu me lembrei daquela história do motorista, né? Porque tinha um Hum, pregador e tinha um motorista, e o pregador sempre pregava a mesma mensagem. Toda vez ele pregava a mesma mensagem. O motorista já aprendeu a mensagem. Naquela época não tinha celular, rede social. E aí um dia convidaram o pregador só por algum meio, acho que foi telefone, alguma coisa do tipo. Mas nunca tinha, ninguém tinha visto esse pregador. Aí o motorista disse: rapaz, eu vi tu pregando essa mensagem tantas vezes, eu já sei pregar essa mensagem. Eu disse: então quando chegar lá, quem vai pregar tu no meu lugar? Bora? Pronto, bora. Tá ok. Foi lá para olha pregar, o aí. motorista foi pregar no lugar dele e pregou, Tiago. E Opa pregou aí. bem, viu? Pregou bem. Nossa. A mensagem do começo ao fim, pregou. Deus Ele- falou com a igreja e aquela coisa, quando terminou o final do culto, aí ele disse: eu não disse que eu pregava a mensagem igual a tu, não foi? Aí depois disse assim: mas calma aí, gente. Vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Vem cá, pregador. Que a gente vai fazer pergunta para você, já que você é um pregador muito conhecido por aí, Eu prega sou muita eu. palavra. Aí levantou um professor lá, Tiago. Professor do bocado, né? Querendo perguntar algo sobre o milênio. Aí fez uma Eita, pergunta dançou. lá e o pregador disse: muito me admira, muito me admira. Você, professor de seminário, com toda a bagagem de conhecimento, fazer uma pergunta tão elementar, uma pergunta tão fácil. Essa pergunta é tão fácil que eu vou chamar meu motorista. Rapaz, olha o melhor. O pregador mandou Realmente, pegar. Então, se a pergunta for difícil, eu vou passar para Tiago aqui, viu, gente? olha, vê só. Ele gosta de fazer isso. Rapaz, essa história aí é punk, viu? Menino, realmente, tem gente que acha, né? Se acha pregador e. Ah, só porque eu vi fulano pregar, eu vou pregar também. Rapaz, cuidado nessa que se levantar um irmão que é professor, mestre, vai ser complicado. Aí o pastor Djalma, que ficou com a gente, né? Colocou Deus abençoe, agradeço pelos Uma honra, conhecimentos. pastor Djalma. Pastor, uma honra para nós, né? A gente aqui somos como eu costumo dizer, nós somos os pequenos, os menores da casa de Jessé, né? Somos Davizinhos, estamos aprendendo a cada dia. Para o pessoal aí que quiser assistir depois, ou que vai estar assistindo depois, no caso, a outra live, essa também vai estar salva aqui no IGTV agora. O Instagram não está salvando nos stories, mas está salvando no IGTV, modelo novo aí do Instagram. E também, pessoal, vai estar lá no meu canal no YouTube, se você colocar lá PR Thiago Henrique 120 no final, você vai achar todas essas lives que eu estou gravando aí com o pessoal, vai estar lá no YouTube para o pessoal acompanhar, ver depois, né, Paulo? Aprender, fazer anotação e essas coisas. Isso. Meu querido, foi uma honra, viu? Foi uma honra estar aqui nesse tempo com você. Lembrando aí o pessoal que a gente vai voltar, né? A gente volta aí segunda-feira, a gente volta segunda-feira de novo, às 8 horas. Se tudo der certo, a gente volta para falar um pouco sobre escatologia. A gente está definindo o tema aí. A gente vai falar um pouco sobre escatologia. A gente sabe de nada, viu? A gente vai falando e, né, aquilo que for bíblico, aquilo que é bíblico, a gente vai falando. E Deus tem dado essa graça aí a nós. Meu querido, suas considerações finais e faça uma oração aí para a gente encerrar. Amém. Pastor Tiago, quero agradecer por essa honra. Quero agradecer a cada um dos irmãos que acompanharam essa live. E também quero agradecer ao pastor Djalma, que para mim foi muito honroso tê-lo conosco aqui nessa Glória a live. Deus. Tiago, manda um abraço para o seu pai. Diga também que carrego ele no coração, juntamente com você e toda a igreja aí. Com A certeza. igreja da Evangelho Quadrangular. Vocês são pessoas assim queridas que moram no meu coração. E eu me alegro ao saber que a igreja da Evangelho Quadrangular em Campo Grande, não é isso? Isso, Campo Grande. Está em boas mãos. Amém? Amém, cara. Amém. Prazer meu, né, de
ter você aí também. Prezo muito pelos assembleanos, são os meus irmãos raízes, que eu gosto muito. E você é um cara que é realmente um assembleiano que tem inspirado e tem ensinado muito essa geração. Que os assembleianos, eles, assim, é que eu falo dessa geração nova, possam ser assim como você é, meu querido, alguém que realmente leva a palavra de Deus a sério. Eu creio que tenha muitos assim no seu meio. Amém, meu querido? Faça uma oração para a gente encerrar esse Amém. momento. Santo Deus, Eterno Pai, quero te agradecer por esse momento maravilhoso que o Senhor me concedeu de estar aqui com o pastor Tiago nessa live. Quero te agradecer por cada pessoa que acompanhou essa live e te peço, Senhor, que através daquilo que conversamos aqui nessa live, o Senhor possa tocar nos corações daqueles que nos ouviram, daqueles que nos assistiram. Ó Espírito Santo, não permita que a tua chama venha se apagar sobre nós. Verdade. Te peço, Jesus, que batizes com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados. Isso, Te Jesus. peço também, Senhor, que nos desperte, nós que já somos batizados, para pregarmos o Evangelho. Isso. Senhor, desperta em nós um desejo por amar, por ler mais a tua palavra. Nos desperta para a oração, Senhor. Oh, Deus, nos Isso, desperta Jesus. para a consagração. Nós E precisamos, traz, Pai, Senhor, nesse tempo. uma renovação espiritual sobre nossas vidas. Te agradeço e te louvo pela vida do pastor Tiago. Conto com tuas mãos estendidas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É tudo isso que te peço e te agradeço, confiando de que o Senhor há de nos ouvir e nos conceder a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu queridão. Cara, prazer enorme, viu? A honra é minha. A gente volta. Amém. A honra também é minha. E a gente volta, se Deus quiser, aí segunda-feira, para mais um momento de live. Pessoal aí que ficou conosco, Deus abençoe vocês. Viu? Um grande abraço a todos. Paulo, vamos tirar uma foto aqui, um print de tela antes da gente terminar. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Isso. Glória a Deus, cara. Já tirei aqui. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Valeu. A paz do Senhor. Amém.